Eu que agradeço, Gil. Um abraço a todos. Agradeço o convite mais uma vez e que Jesus nos abençoe no Evangelho de hoje. Podemos compartilhar muitas ideias que a gente vai falar um pouco, porque demonstra a importância da revelação espírita, que chega ao ponto de converter as almas que mais estão vinculadas ao erro, às problemáticas do dia a dia e adormecidas. Nós vamos ver no exemplo de Santo Agostinho uma figura que, com a revelação cristã e posteriormente espírita, se converteu verdadeiramente. Então, no último item do capítulo 1 do Evangelho, nós temos as palavras de Erasto, discípulo de São Paulo, que se refere a Santo Agostinho. E é importante essa referência, porque conclui um capítulo que vai falar da era que se aproxima, uma era voltada à prática da caridade verdadeira, da fraternidade universal, pregada e exemplificada por Cristo, mas que por muitos anos, por muitos séculos, foi desprezada. Mas ela não morre, é uma mensagem presente, uma mensagem eterna, que o Espiritismo vem reavivar, como a gente viu nos últimos estudos e comentários. Por isso, a importância deste último item, porque demonstra uma pessoa que era símbolo da Igreja, o Agostinho de Hipona, nosso conhecido Santo Agostinho, e que, na referência que Erasto faz, demonstra a sua conversão. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos dessa passagem para a gente trazer para as nossas vidas, porque a figura de Santo Agostinho vai trazer certa polêmica por ser um representante da Igreja Católica e com ideias que depois foram abandonadas quando ele regressou ao mundo espiritual. Então, o primeiro ponto que eu acho importante ressaltar para a gente compreender toda esse ensinamento da Era Nova, que está tão presente nos dias atuais, todas as pessoas comentam, gostam desse tema, do Apocalipse, dos últimos tempos, do retorno de Cristo. Vemos, né, hoje estreou mais um capítulo, mais uma temporada daquela série que todos estão assistindo, né, The Chosen, que é a história de Jesus Cristo. E um comentário à parte eu gostaria de fazer é que, como a Era Nova está tão presente nos dias atuais, que muitas pessoas que não tinham qualquer simpatia com a figura do Cristo estão simpatizando com ele por conta dessa série, por conta do reavivamento mesmo da ideia cristã. Isso também são sinais da Era Nova. Eu tenho exemplos pessoais de pessoas que desprezavam a religião ou a figura do Cristo. E por conta desse reavivamento, dessa fala contínua, desse resgate que o Espiritismo traz, muitos estão se aproximando da figura de Jesus. O Santo Agostinho é um exemplo disso. Foi há muitos anos, né? Mas é um exemplo do que ocorre quase que diariamente no mundo. As pessoas voltadas ao chamado paganismo, ou na modernidade o materialismo, estão cansadas. E nós vemos essa descrição de Erasto, se referindo a Santo Agostinho, que ele cansou-se da promiscuidade, da vida sem fundamento divino, e com isso a sua conversão demonstra também os sinais dos novos tempos. É interessante que Erasto compara Santo Agostinho a Paulo, e com a sua conversão às portas de Damasco, demonstra também que todos temos esse momento. Eu acho que cada um de nós pode fazer uma autoanálise e perceber que também chegou um momento em que nos cansamos e que buscamos algo superior, algo melhor. Foi assim com Paulo, antes Saulo, foi assim com Santo Agostinho, nas palavras de Erasto, e tantos outros, que conhecendo o cristianismo verdadeiro,
e hoje, na atualidade, o cristianismo redivivo pelo espiritismo, se convertem verdadeiramente. Nós vemos na história de Santo Agostinho, dedicada ao paganismo, ou seja, à crença que não enxerga na figura do Deus único a presença do Messias, passa-se a uma conversão verdadeira a ponto dele se tornar bispo, um líder religioso da Igreja Católica. Essa conversão demonstra, portanto, como a figura de Cristo consegue domar os corações mais rebeldes, resistentes à ideia do divino. Outro ponto interessante do item é Erasto referir-se a Santo Agostinho como alguém que foi o maior propagador da ideia espírita quando surgiu nas mesas girantes, nas mesas em que os médiuns já se comunicavam diretamente, posteriormente em Kardec, e ele tem essa característica na codificação. No final desse item a gente vê onde ele era chamado, ele atendia, e as pessoas percebiam essa dedicação de Santo Agostinho. Erasto, portanto, explica que pelo fato dele ter perdido tanto tempo antes da sua conversão e pelo fato de ter conhecido a verdade ao retornar ao mundo espiritual, trouxe essa característica de divulgador da doutrina. E a gente vai comentar isso aqui como algo muito racional, porque quando a gente retorna para o mundo espiritual, a nossa visão muda muito. Todos os interesses mesquinhos da carne, todas as disputas infundadas, a gente simplesmente percebe que eram tudo bobagem, tudo tempo perdido. E a gente passa a dar valor a questões muito mais sérias, mais graves para a alma. Foi assim com Santo Agostinho. Então, Kardec faz um comentário sobre esse item, está na nota de rodapé desse item, dizendo justamente que alguns estranham a figura de Santo Agostinho no Pentateuco kardeciano, na codificação, porque era católico e trazia algumas ideias que o Espiritismo não adota, quando em vida. Santo Agostinho, por exemplo, acreditava nas figuras do íncubus e do súcubus, que seriam figuras demoníacas voltadas para questões sexuais, do masculino e do feminino. E também ele era contra a tese dos antípodas, que era a possibilidade de pessoas habitarem no globo em pontos diferentes. Ele não acreditava nisso por falta de provas na época. Então, algumas pessoas adotam essa visão como se houvesse uma contradição de Santo Agostinho. E Kardec explica muito bem, falando justamente dessa mudança de visão quando regressamos ao mundo espiritual. É natural adaptarmos as ideias, nós mesmos vamos abandonar muitas ideias que hoje temos como verdades absolutas. E quando chega do lado de lá, a gente percebe que não é bem assim. E como a luz divina não violenta consciências, eles deixam a gente adotar a tese que a gente quer, as ideias que a gente quiser alimentar, para depois ser revelado quando estivermos num plano espiritual com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, Erasto classifica a postura de Santo Agostinho como um divulgador da doutrina também por isso, pela mudança de visão que ele teve. Eu peço que vocês imaginem essa situação. Santo Agostinho chegando do lado de lá e percebendo que sim, existe reencarnação, que a igreja não adotava, não acreditava. E que sim, existe a comunicação de espíritos nobres e espíritos nossos parentes com os encarnados. Então, diante de um cenário diferente do que a igreja pregava, ele se tornou um apaixonado da ideia espírita e passa então a se manifestar em todos os núcleos em que era chamado ao tempo de Kardec. Ele, que foi filósofo cristão, participou então como pai da igreja. Ele escreveu uma obra, Cidade de Deus, que traz uma descrição da igreja, não uma igreja física, mas uma igreja espiritual, uma cidade espiritual. Então, essa visão já demonstrava
que ele tinha um conhecimento do mundo espiritual ainda em vida. E apesar de adotar algumas teses que não foram abraçadas depois pelo Espiritismo, ele mudou de opinião quando se deparou com a verdade. A trajetória de Santo Agostinho também é uma trajetória que a gente precisa analisar como exemplo para nós, na nossa vida. E é interessante notar essas figuras porque elas fazem nos aproximar da nossa natureza. Muitas pessoas evitam a religião ou evitam até a figura de Cristo porque se consideram muito atrasadas, inferiores, distantes dele. Mas quando nós nos deparamos com essas figuras de Saulo, posteriormente convertido, mudando de nome para Paulo, Santo Agostinho e tantas outras, nós percebemos que sim, é possível uma conversão real. É possível que pessoas comuns como nós atinjamos um nível espiritual de elevação. Santo Agostinho era pagão, era um intelectual que não acreditava nos valores morais como fundamentais para a sua vida. No entanto, após a sua conversão ao cristianismo, ainda em vida, ele se torna um religioso, a ponto de ser um fundador, considerado um pai fundador da igreja. Então vejam a importância dessa figura vinda de um homem que para a igreja era um pecador, né? Então, do paganismo à santidade, nós vemos a figura de Santo Agostinho próxima de nós. Nós também podemos chegar à santidade um dia, basta querer. Vemos também a figura de Santo Agostinho como inspiração, porque enquanto imperfeitos, nós podemos atingir a elevação espiritual e caminharmos com aqueles junto de nós que também trazem a necessidade da conversão. Nós vemos a figura da sua mãe, também santificada posteriormente, Santa Mônica, e que Santo Agostinho vai trazer uma figura como fundamento da mediunidade. Por que eu digo isso? Porque na leitura das palavras de Santo Agostinho, quando se referiu à sua mãe, ele diz que tinha certeza que ela regressaria do mundo dos mortos para dar conselhos e para revelar a vida futura. Analisando esse texto de Santo Agostinho, e nós vemos no item que o Erasto, ele valoriza essa fala de Santo Agostinho, porque ele já trazia uma visão de comunicabilidade dos espíritos, não trazendo aquela figura da igreja de que somente o Espírito Santo pode se comunicar, mas também espíritos de parentes desencarnados. E essas duas imagens que ele traz da sua mãe, como conselheira e como reveladora, é justamente a figura que Kardec vai trazer com toda a codificação pela revelação dos espíritos. Os espíritos trazem, a princípio, esses dois fundamentos, conselhos para a nossa vida, que são as leis morais. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, é todo vinculado à moralidade, e a revelação da vida futura, que vai ser o restante das obras de Kardec. Então vejam, o Santo Agostinho, ele já enxergava que espíritos desencarnados poderiam trazer tanto conselhos quanto revelações da vida futura. E foi justamente isso que aconteceu com a codificação. Mas quantos anos antes Agostinho escreveu isso? Não é? Isso já revela o seu avanço intelectual e moral também, porque a obra de Kardec, que nós tanto estudamos nos dias de hoje, baseadas também nas lições de Cristo Jesus, trazem justamente o conselho dos amigos espirituais e a revelação do que ocorre no além, quando regressamos ao mundo espiritual. As obras de André Luiz, chamadas de obras complementares, também nos revelam a revelação novamente presente da vida espiritual. Então, por esses motivos, nós vemos um Santo Agostinho tão apaixonado nas comunicações. Ele estava completamente dedicado a uma missão de divulgação da doutrina e, principalmente, de revelação das verdades eternas. Até porque as pessoas vinculadas ao catolicismo, ao protestantismo e tantas outras religiões que não admitem a comunicação com espíritos comuns,
eles trazem uma preocupação maior quando regressam ao mundo espiritual de complementarem a sua mensagem ou de revelarem aos homens aquilo que eles ocultaram enquanto estavam na Terra. Então, eles trazem essa necessidade urgente de mostrar que estava enganado e é uma realidade espiritual que todos estamos sujeitos. Então, também por isso, Santo Agostinho tanto retornou para demonstrar que a nova era ela será caracterizada por pessoas com conhecimento do mundo espiritual, que escutam os irmãos mais velhos, que são os espíritos superiores, que se preocupam conosco e vêm revelar a vida espiritual. Erasto chega a dizer que Santo Agostinho se multiplicava para responder a todos os que o chamam. Vejam a dedicação desse espírito, não é? Que já se dedicou durante a vida e, no plano espiritual, se tornou-se um trabalhador ainda mais dedicado, atendendo a todos os chamados. Na nota de rodapé, nós vamos ter uma última lição de Kardec que eu considero importante. Na verdade, são comentários de Kardec que mostra a mudança de visão, como eu já falei, quando retornamos ao plano espiritual, e que isso nos serve de estímulo também para que continuemos a estudar, a realizar o que estamos fazendo aqui agora, o evangelho todo domingo, os estudos durante a semana e principalmente a prática em nossas existências, para que a gente possa, quando regressar ao plano espiritual, ver com os olhos do espírito o que não via enquanto encarnado. Kardec vai dizer que Santo Agostinho teve essa mudança também por conta disso. Viu com os olhos do espírito o que a carne não permitia. E é por isso que eu disse que é natural. Principalmente aqueles que estão dedicados a uma doutrina que não admite a comunicabilidade com os espíritos desencarnados. É natural que, enquanto encarnado, enquanto na Terra, essas pessoas tenham ideias diferentes das que hoje nós abraçamos, porque eles não tinham a codificação de Kardec, as poucas informações do mundo espiritual eram tidas como fantásticas, maravilhosas. Hoje nós temos com o raciocínio uma ideia mais exata do que de fato ocorre no plano espiritual e que não há nada de maravilhoso. O maravilhoso só há na beleza da vida espiritual e da vida daqueles que se dedicam a Cristo. A maravilha está aí, mas não o sobrenatural, o inatingível, o inexplicável, como era o tempo de Santo Agostinho. Quando regressamos ao plano espiritual, portanto, abandonamos ideias tolas, conhecimentos insuficientes, interesses mesquinhos. Por isso, Santo Agostinho e tantos outros abandonam teorias que, na Terra, eles consideravam como absolutas. A reflexão que eu também gostaria que todos fizéssemos é que nós podemos ter a revelação e o acolhimento da verdade ainda na carne. Então, imagine a nossa libertação quando, regressando ao mundo espiritual, teremos uma imagem ainda mais ampla do que a doutrina nos revelou. Hoje mesmo, na atividade lá das Casas André Luiz, nós comentávamos de como as religiões tratam dos mesmos temas, só que com interpretações diferentes, e que a realidade é uma só. Os espíritos não se preocupam com os rótulos que nós aplicamos às coisas. Quantas vezes Kardec foi chamada a sua atenção pelos espíritos porque ele se preocupava demasiadamente com a palavra, com as descrições e as nomenclaturas. Os espíritos cansaram de falar para Kardec: nós não nos importamos com que nome você vai usar, que nome você vai dar. O importante é o conteúdo. Então, da mesma forma que as religiões interpretam a verdade, cada um à sua maneira, a espiritualidade não se importa com a nossa divisão. Eles se importam com os nossos atos. Inclusive está nos textos bíblicos que todos seremos julgados pelas nossas obras. Então, chegado o momento de uma nova era, a reflexão que nós temos que adotar nas posturas do dia a dia, nas escolhas que realizamos, é se as nossas obras vão corresponder àquilo que nós pregamos, que nós estudamos, que nós falamos.
tem que haver uma correspondência, porque é isso que vai ditar a instalação ou não da era nova. Nós vimos nos itens precedentes, que inclusive nas palavras de Fenelon, que foi falado na semana passada, a importância da prática daquilo que nós aprendemos na doutrina, em especial no núcleo familiar, no núcleo de convivência social. Então, de nada adianta o estudo e a dedicação se nós não aplicamos. Tudo bem que é um processo. Eu sempre costumo dizer nas exposições que é um processo lento. E muitos têm ansiedade e ficam angustiados porque ainda não conseguem aplicar o que estudam, o que ouvem, o que aprendem. Mas eu sempre costumo dizer que para toda prova que nós realizamos em qualquer tipo de formação intelectual, nós estudamos primeiro. Quem não estuda para fazer a prova tira nota baixa. Se nós estamos estudando, estamos fazendo a nossa parte para no momento de aplicar, para no momento de sermos testados através da prova, é colocar em prática aquilo que estudamos por tanto tempo. Então, à medida que interpretamos o evangelho e percebemos a sua mensagem reveladora, façamos como Santo Agostinho. Diante das verdades eternas, ele abraçou o espiritismo e foi um expositor dedicado. Expositor porque atendia aos chamados e dava verdadeiras aulas. Os escritos de Santo Agostinho no Evangelho são riquíssimos. Ele fala de todos os temas. E, especialmente os temas vinculados à moralidade, ele traz ensinamentos que são fundamentais. Então, que sejamos aqueles despertos pelo Espiritismo ainda em vida, para que a revelação encontre o nosso coração pronto, né, apto à frutificação. Que nós possamos, então, observar não somente no exemplo de Santo Agostinho, mas de tantos outros dedicados à causa espírita, essa dedicação nas atitudes, no estudo, no exemplo na família, porque as pessoas enxergarão em nós essa mudança. Se aqueles que conviveram com Santo Agostinho perceberam essa mudança e respeitaram na sua figura uma dedicação a Cristo, cabe a nós, espíritas modernos, também darmos esse exemplo para que as pessoas identifiquem em nós a conversão real do mesmo modo. Então, a reflexão de hoje, no fechamento do capítulo 1º, é compreender que a era nova somente se instalará primeiro nos corações, para depois se instalar na sociedade. Até porque é impossível mudar uma sociedade sem que individualmente aqueles que formam essa sociedade não estejam também mudados, convertidos. Não tenhamos pressa, é um processo longo e que faz parte da nossa trajetória, e lembremos que o importante é a cada dia identificar os nossos defeitos, é o primeiro passo, e um por um ir eliminando, e controlando, e sublimando a melhor palavra, a melhor expressão. Até porque reprimir desejos, reprimir questões inferiores não soluciona, né? Age como uma represa que vai ali represando a água até que um dia essa água explode as paredes que limitam e a pessoa acaba se entregando a um desequilíbrio. O importante é a sublimação, né? Para que a gente, pouco a pouco, instale essa era nova em nossos corações, para depois instalá-la nos corações dos outros, através do exemplo, através da conduta. Com certeza, Gil. Ela é uma história simples que traz uma mensagem extremamente profunda, né? Porque todos nós sentimos Deus de certa maneira, todos os seres trazem no inconsciente a certeza da existência divina, e se existe alguma teoria que nega Deus, ela nunca foi soberana em nenhuma nação. Essa expressão me marcou porque no estudo do espiritismo a gente colhe isso, que o ateísmo ele nunca foi religião ou crença ou doutrina oficial de nenhum país, porque todos trazem
essa certeza da existência do divino, de algo mais poderoso, nem que seja nos primeiros passos do primitivismo, que considerava a natureza, até hoje, que a gente já tem uma fé mais raciocinada, todos trazem essa ideia inata, né, da existência de Deus e que nós todos somos suas criaturas, né, criados por Ele e pelo Espiritismo sabemos que destinados à perfeição. O ateísmo, ele pode contaminar um grupo de pessoas, mas nunca um país, uma nação inteira se dedicou ao ateísmo, como nós vemos na crença da espiritualidade, na crença do divino, dessa força superior. Então, a história é realmente muito bonita, porque demonstra a inocência da criança, que com suas palavras ali simples, né, trazem a figura do vento como algo que a gente não vê, mas sente. E aí eu me lembrei também, para finalizar, né, do Livro dos Espíritos, quando tenta conceituar Deus, né, quando Kardec tenta compreender a figura do divino, e os espíritos nos ensinam, né, que nós, à medida que vamos evoluindo, nós vamos ter uma ideia mais exata de Deus, que nós estamos na fase de sentir Deus, não conseguimos ainda compreendê-lo na sua totalidade, mas já sentimos a presença dele. Vamos então, ainda nessa energia, nessa vibração de paz que todos estamos sentindo nesse momento, vamos aquietar as nossas mentes, nossos pensamentos, aquietar o nosso coração, esquecer um pouco das tribulações, das problemáticas que teremos que enfrentar e voltarmos os nossos olhos para o tema de hoje, que é a figura do divino, a presença de Deus em nossas vidas, que possamos cada um, fechando os nossos olhos, pensar na figura de Jesus, que está também ilustrado aí para ajudar na nossa reflexão, na nossa concentração, e agradecermos pela oportunidade do Evangelho em nossas vidas. Vimos na história que a presença do divino está sempre conosco e temos nas amizades, temos nas pessoas que Deus coloca em nossas vidas como um exemplo da presença dele, como uma ferramenta para termos a certeza de que Deus nos ampara, porque Ele envia esses amigos, esses companheiros, esses momentos de reflexão, de estudo, em que buscamos algo mais, enquanto muitas pessoas estão dedicadas a atividades banais, atividades que complicam e endividam os seus espíritos, nós já estamos buscando aqui um momento de elevação espiritual, de reflexão, elevando os nossos pensamentos em conjunto, nessa sintonia conjunta que todos vamos direcionando por meio da vontade, por meio da prece, unindo os nossos pensamentos para pedir e agradecer. Encerramos então mais um Evangelho agradecendo a espiritualidade superior que nos inspira, que está sempre presente, que nos aponta o caminho, cabendo a nós escutar os seus conselhos e sintonizar com eles, para que a cada dia estejamos cada vez mais próximos do pensamento de Cristo, identificados com Ele e principalmente vinculados ao seu trabalho na terra. Depois de agradecer, também pedimos aos nossos irmãos que continuem nessa atividade tão grandiosa e tão bela de propagação do Espiritismo e da mensagem cristã, e que cada um seja abençoado nesse momento. Cada pessoa que está ouvindo realmente sinta a presença do Altíssimo, a presença do seu anjo guardião, o seu mentor espiritual, para ouvir algum conselho, alguma mensagem que esteja necessitado e sentir o seu carinho também. Sentir a presença do divino por meio dos nossos espíritos amigos. Graças damos assim a Jesus nosso Senhor, a Deus nosso Pai, e que todos possam receber as bênçãos do céu em suas vidas. Que assim seja,
Graças a Deus. Graças a Jesus.